Eu quero convidar aqui a irmã Ruth, que vai estar ministrando a palavra do Senhor aos nossos corações. Então, queridos, é um prazer muito grande estar aqui. Agradeço a pastora Débora pelo carinho, pelo amor. Ela me faz sentir assim uma mulher tão grande e eu sou tão pequena. Mas eu me sinto muito honrada de estar aqui com vocês nessa noite. E antes de começar a palavra propriamente dita, eu queria dar um pequeno testemunho aqui, rapidamente. A Silvia, irmã Silvia, que deu o testemunho dela, e eu achei muito interessante. E quando eu tinha cerca de 45 anos, mais ou menos, tem pouco tempo, viu, gente? Eu sou jovem, viu? E aos 45 anos, mais ou menos, dia do meu aniversário, era um dia 13 de setembro, eu acho que foi em 2007. As mulheres lá da igreja foram lá em casa, fizeram um culto, nós adoramos o Senhor, a minha família me homenageou e correu tudo maravilhosamente bem. E chegou a hora de dormir, mais ou menos meia-noite, eu deitei para dormir e lembrei que eu tinha que orar. Só que na hora que eu pensei, eu tenho que orar, eu falei assim, mas eu não tenho nada que agradecer a Deus, não. Agradecer o quê? Eu vou dormir. Eu estava tão crente, viu? Eu estou na igreja presbiteriana, efetivamente, desde os 20 anos de idade. Então, crente, servindo o Senhor, casada, com 2 filhos maravilhosos, empregada, com saúde. Mas eu disse para Deus que eu não tinha nada para agradecer. Estava vazia, estava meio sem um sentido para a vida. Não sei, eu acho que eu estava meio doida. Só pode, porque não tem justificativa. Só que naquele dia eu não acordei mais em casa. Eu fui acordar 15 dias depois. Entrei num coma, e desse coma ninguém acreditava que eu ia sair. Foi castigo de Deus? Não. Foi ensinamento. Deus me mostrou por meio daquela situação o quanto que é bom viver, o quanto que é bom ter vida, o quanto é bom respirar, o quanto vale a pena viver e servir a Deus independente das circunstâncias. Então eu quero dizer para você que está aqui nessa noite, independente de qualquer coisa que você esteja vivendo, vale a pena viver, vale a pena servir ao Senhor, vale a pena vir à igreja, vale a pena adorar ao Senhor, porque foi para isso que o Senhor nos chamou. Ele nos chamou para sermos adoradores e para que possamos glorificar o seu nome. Amém, queridos? Amém. Vamos ler a palavra então, vamos começar. Eu gostaria que vocês abrissem a sua Bíblia no texto que foi lido aqui, no tema também que me foi proposto, que se encontra em Mateus, no capítulo 3. Abra a sua Bíblia aí comigo. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. A igreja aqui também é renovada, então a gente pode dar glória a Deus, a gente pode dizer aleluia, viu, queridos? Fique à vontade, eu não vou ficar escandalizada, pelo contrário, eu vou me empolgar e vou na onda com vocês, tá bom? Alguns ficaram de pé, então por gentileza, fiquem de pé. Eu vou pedir para que a igreja, juntos, todos nós, vamos recitar o verso 2 do capítulo 3 e o verso 8. Todos juntos. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Verso 8. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Mais uma vez. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Verso 8. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Senhor,
Nós já oramos, mas ainda mais uma vez, Senhor, eu quero colocar, Senhor, as nossas vidas diante do Senhor. O Senhor conhece as nossas necessidades. Senhor, a palavra é tua, a igreja é tua, Senhor, o instrumento é teu. É vaso de barro, Senhor, mas é teu. É vaso cheio de falhas, mas é teu. Então, Senhor, que o Senhor cresça nessa noite. E que aquilo que o Senhor tem para falar no nosso coração, ninguém nem nada pode frustrar, Senhor, o teu propósito na nossa vida nesta noite, Senhor. Nós oramos, nos colocamos na tua presença e que o Senhor possa falar aos nossos corações, em nome de Jesus. Queridos, podem assentar. A palavra é para todos. Nós estamos aqui e eu sei que Deus vai abençoar a todos nós. Mas de uma forma especial, eu queria me dirigir às mulheres. Queria dirigir às amadas irmãs que estão aqui nesta noite. É claro que os homens também vão ser abençoados. Estão aqui, são homens também que necessitam de ouvir a palavra. Mas de uma forma especial, eu queria falar às mulheres nessa noite. Principalmente para você que ainda não teve um encontro com Jesus. Amém, queridas? Amém, queridos? Glória a Deus. Você quer ser renovada nessa noite? Você quer uma vida transformada nessa noite? Você quer experimentar nesta noite uma novidade de vida? Você quer experimentar o renovar de Deus? E eu quero dizer para você que muitas vezes nós estamos também na igreja, na casa de Deus, e nós estamos precisando passar por essa transformação, por essa mudança. Estamos precisando viver o novo de Deus nas nossas vidas. Foi aquilo que eu falei quando eu comecei a dar o meu testemunho. Às vezes nós estamos na igreja, às vezes nós estamos na casa de Deus, a gente vem aos cultos, a gente canta, a gente ouve a palavra e a gente vai para casa e nada acontece. Então a nossa vida, ela não pode ser uma mesmice. O crente vive no sobrenatural de Deus. A vida do crente tem que ser uma vida de novidades. A vida do crente tem que ser uma vida de grandes surpresas. Por quê? Porque o nosso Deus é grande. E o nosso Deus é um Deus de abundância. Deus, tudo que Deus nos dá, Ele nos dá em abundância. Porque Ele é o Deus que tem tudo que nós precisamos. Mas Ele não nos dá só o que precisamos. Deus tem prazer de alegrar o nosso coração. Então, se você quer nesta noite uma transformação, se você quer nesta noite uma mudança de vida, se você nesta noite quer um novo recomeço, você precisa conhecer Jesus. Não o Jesus que a gente ouve falar por aí, não o Jesus que a gente ouve aí falar nas redes sociais, que aliás está uma bagunça. A gente vê crente, a gente vê pastor renomado, a gente vê o mundo gospel, a gente vê tudo quanto é tipo de crente brigando, fazendo coisas e falando coisas que de forma alguma vão testemunhar a grandeza, o poder e a santidade do Deus que nós servimos. Então, se você quer esse novo recomeço para a sua vida, você precisa conhecer o Jesus que quer se revelar para você nesta noite. Se você ainda não conhece Jesus, Jesus quer se revelar para você nesta noite. Jesus é aquele que dá sabor à nossa vida. Jesus é aquele que quer dar sentido para a nossa vida. Jesus é aquele Filho de Deus que desceu do céu, que veio à terra, que se fez homem, que habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Ele veio para ser a luz, Ele veio para ser a verdade, Ele veio para ser o caminho, Ele veio para ser a vida, e vida que satisfaz. Vida em abundância. Jesus veio para que você experimente
no mundo de tanta treva, Ele tem paz para o seu coração. No mundo de tanta luta, de tanta crise, Ele quer que você experimente a prosperidade. A prosperidade que só o Deus Todo-Poderoso, através do seu Filho, que veio e morreu por nós, pode nos conceder. Então, se você quer nessa noite experimentar uma renovação de vida, eu te convido a conhecer esse Jesus. E esse Jesus é o Jesus que João Batista veio anunciar. Esse Jesus é o Jesus que João Batista começa aqui falando: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. João Batista foi o precursor de Jesus Cristo. Ele foi aquele que veio preparar o cenário para que o Rei da Glória pudesse entrar em cena. Jesus Cristo é aquele que veio ser o protagonista da história do mundo. Ele veio a esse mundo para ser o protagonista da sua história e da minha história. Ele quer ser Senhor da sua vida e Ele quer ser Senhor da minha vida. Ele veio estabelecer o seu reino. E João Batista foi o arauta que veio, que abriu o caminho para que o Rei da Glória pudesse entrar em cena. Para que Jesus Cristo, o Filho de Deus, pudesse estabelecer o seu reino aqui na terra. Ele é Emanuel, Deus conosco. Então nós precisamos conhecer e prosseguir em conhecer esse Jesus que é Emanuel, esse Jesus que faz questão de estar conosco, esse Jesus que quer reinar nos nossos corações e que quer ser Senhor das nossas vidas. Você quer renovação nessa noite? Você quer renovação nesta noite? O Senhor tem novidades de vida para cada uma de nós. Para cada um de nós que está aqui nessa noite. Eu não conheço pouquíssimas pessoas aqui. A Silvia, o presbítero Paulo que está aqui, o casal aqui, os meus filhos. Os demais eu não conheço. Eu não sei qual é a sua história. Eu não sei qual o seu grau de conhecimento do Senhor. Eu não sei se você não conhece ao Senhor. Eu não sei também se hoje você não está precisando de algo. Mas eu te digo uma coisa. De repente você está cansado. De repente a vida cristã para você perdeu o sabor. De repente você está aqui e você se pergunta: qual é o propósito de Deus para a minha vida? Será que o que Deus tem para mim é só isso? Será que a vida é só isso? Eu estou aposentada e ultimamente eu tenho só ficado na cozinha, todo dia cozinhando em casa. Aí eu falo: ô Jesus, será que foi para isso que o Senhor só me chamou para ficar aqui cuidando dessa casa? Claro que não, não é? Mas às vezes também a gente gosta de reclamar. Quantos gostariam de estar aposentado, ganhando dinheiro em todo final de mês, não é? E ainda reclamando, né? Não pode. Então, não pode, não é? Mas eu quero te dizer que de repente você está nessa situação. Está cansada, está sobrecarregada, sabe? De repente você está cansado de ir atrás de um emprego. Está cansado de tantas coisas, de tantas responsabilidades, de tantos problemas dentro de casa, da família. E o convite de Jesus para nós nessa noite é: vinde a mim, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu fico pensando Jesus falando isso no meio daquela multidão. Os fariseus ali, aquele monte de gente que ficava: quem é esse? Oxe, isso é filho de Beelzebul.
tanta coisa, e Jesus com aquele amor, com aquele jeito especial: vinde a mim. Aqueles que estavam com o coração fechado: vinde a mim. Aqueles que não acreditavam nele: vinde a mim. Aqueles que estavam realmente necessitados: vinde a mim. Jesus quer, Deus quer nessa noite que a nossa vida seja renovada, que nós possamos experimentar o novo do Senhor. Eu tenho dito para o Senhor: Senhor, nós precisamos de poder, nós precisamos que o Senhor nos envolva. João Batista, eu estava lendo ali, a mensagem de João Batista era dura: arrependei-vos, raça de víboras. Ali para os fariseus, os judeus esperando um Messias que pudesse resolver o problema imediato deles. E aquele homem vem, cheio do poder de Deus, e ali a Judeia, a circunvizinhança ali do Jordão, Jerusalém, aquele povo vinha e era batizado, reconhecendo que o reino dos céus é conseguido por esforço, que é necessário arrependimento, que é necessário mudança de vida. Confessavam os seus pecados e eram ali batizados. Nós precisamos buscar do Senhor esse poder para adorar o Senhor, essa alegria interior, o chorar na presença do Senhor, o se quebrantar na presença do Senhor. Como nós precisamos disso, queridos, nos nossos dias. Mas voltando para o texto. Eu gostaria de chamar a atenção de vocês para duas palavrinhas. No verso 2 aqui: arrependimento e reino. Então, arrependimento, quando o João Batista fala de arrependimento, ele fala de mudança de direção. Ele está falando de dar meia volta, de mudar completamente o caminho. Então significa que se você quer conhecer uma nova vida, um novo começo, você precisa dar as costas para a vida que não agrada a Deus. Então a palavra arrependimento é igual a conversão. Quando a gente fala de arrependimento, significa abandonar os velhos hábitos. A palavra conversão, a palavra arrependimento, aliás, ela vem de uma palavra grega que significa, literalmente, mudança de mente, mudança de direção, das costas. Então, significa que eu estou andando por aqui, eu ouço a palavra, me arrependo, quero mudança de vida, quero renovação, quero um novo começo para a minha vida. Então agora eu dou meia volta e vou em busca de um novo caminho. Então, se você precisa e se você quer nessa noite experimentar uma nova vida, eu te convido nesta noite a aceitar Jesus como seu Salvador. E se você ainda não conhece o Senhor, se você já conhece ao Senhor, melhor dizendo, você pode renovar nessa noite a sua aliança com o Senhor. Porque no céu, queridos, não entra pecado. No céu não se entra de qualquer jeito. Então, se você quer morar no céu, o céu que Jesus foi preparar, que Ele disse aos seus discípulos: olha, eu vou, na casa do meu Pai há muitas moradas, e eu vou preparar lugar, e quando eu for preparar, eu vou voltar, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Então o Senhor foi preparar o céu para mim e para você, porque o reino de Deus, ele é espiritual, e ele já está em nós. E o Senhor, por meio do seu Espírito, ele habita no nosso coração. Então, para entrar no céu, você precisa renunciar o pecado. Não tem como ir para o céu em pecado. A gente tem que ter a ficha limpa. Já viu isso? Tem o SPC, né? Então é assim, eu costumo dizer: olha, a única coisa que a gente tem é nome, porque pobre é assim. Então tudo que a gente compra é parcelado.
Então, se você vai fazer uma compra parcelada e você chegar lá, eles consultam lá o SPC e seu nome está sujo, não compra. E a mesma coisa é a nossa vida espiritual. No céu só entra quem é lavado, redimido no sangue poderoso de cruz, de Jesus, que foi vertido lá na cruz do Calvário. Por mais pecador que sejamos, mas o sangue de Jesus Cristo, ele é poderoso para redimir as nossas vidas. Só o sangue de Jesus Cristo nos purifica e nos dá acesso a uma vida com o Senhor Jesus. Então essa é a segunda palavra, que é reino. Então no reino dos céus, aqui quando João Batista fala de reino dos céus, ele fala do reino de Jesus Cristo. E Jesus, certa feita, quando indagado ali por Pilatos, ele disse o seguinte: o meu reino não é desse mundo. Porque se o meu reino fosse desse mundo, eu falaria com os meus súditos e eles me impediriam de eu ser preso pelos judeus. Mas eu não sou, meu reino não é desse mundo. Eu nasci e vim ao mundo para dar testemunho da verdade. E aquele que crê na verdade, ouve a minha voz. Então a verdade é Jesus Cristo. Jesus é a verdade que Deus revelou ao homem. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade e Jesus é a vida. Você quer renovação nessa noite? Você quer verdadeiramente ser sal, como foi falado aqui nessa noite? Ser luz? Porque a luz não combina com as trevas. Aonde a luz chega, as trevas têm que sair. Aonde a luz chega, as trevas têm que bater em retirada. Nós somos filhos de Deus, nós somos mulheres de Deus, e aquelas que ainda não têm uma experiência com o Senhor, Deus tem um propósito para a sua vida. E o Senhor quer transformar a sua história, assim como Ele transformou a minha história e transformou a história de muitas mulheres aqui. Então nós precisamos, nesta noite, parar, refletir sobre a nossa vida, para que a gente possa verdadeiramente viver aquilo que o Senhor tem para nós. E eu quero dizer uma coisa aqui para as mulheres, muito em particular. E eu acho que vocês vão me entender, porque nós somos muito sentimento, não é verdade? Nós somos muito emoção. E eu quero te perguntar nessa noite: você quer viver uma história de amor extraordinária? Sim. Você quer viver uma história de amor extraordinária? Ah, mas eu já sou casada. Ah, mas eu já sou noiva, eu estou muito apaixonada. Ah, mas eu ainda sou muito jovem, ainda não tenho idade para isso. Eu quero dizer para você que todas nós precisamos viver essa grande história de amor que a Bíblia nos fala. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que Ele entregou o seu único filho para morrer por mim e por você. Para que nós não pereçamos, mas que tenhamos vida eterna. Essa é a história de amor que nós precisamos viver. Jesus é o protagonista. E nós somos as mulheres, os homens, que necessitam de viver com Deus, entender que a nossa vida aqui nessa terra tem que ter como base o amor, porque Deus é amor. Como é importante, eu estava ali sentada, quando eu vi a Silvia ali, a Silvia, ó,
esqueci, Luciene. Eu vi ela, viu o presbítero Paulo, e eu falei assim, gente, é lá da nossa igreja, a gente está aqui junto. De repente vocês não conhecem eles, mas eu conheço lá da igreja. Talvez assim não ficamos tanto em contato, mas já fui na casa deles, conheço um pouco da história deles. Como é gostoso. Já pensou como vai ser lá no céu? A gente se encontrar lá no céu. Opa, nossa, a pastora Débora está aqui. Cadê o pastor Edson? Está lá também, misericórdia. Não é? Não é gostoso isso, essa comunhão? Então Deus nos convida a viver uma grande história de amor. Mas o profeta também disse que a conversão vai fazer com que a nossa vida desenvolva, que a nossa vida tenha frutos que evidenciem que nós fomos transformados. Eu me lembro que quando eu me converti e eu pensava assim que era a minha última oportunidade, que nada poderia resolver a minha vida, que eu precisava de Jesus, e eu me apeguei àquilo naquele momento com todas as minhas forças, e eu aceitei Jesus naquele dia, e coloquei no meu coração, que eu ia ter uma mudança completa de vida. Então aquelas carteiras de cigarro que eu fumava, aquelas bebidas que eu tomava, eu comecei a deixar tudo aquilo que não agradava ao Senhor. Claro que eu estou falando dos vícios, mas tinha outras coisas também que eu precisava deixar. Como todos nós, quando entregamos a nossa vida para Jesus, nós começamos uma nova vida. Então naquele dia eu comecei a deixar aquelas coisas que não agradavam ao Senhor. Por quê? Porque eu me tornei ávida por Jesus. Foi a palavra que veio ao meu coração. A palavra ávido significa justamente algo que se deseja com ardor. Nós precisamos desejar essa nova vida. Nós precisamos desejar de Jesus dessa forma. Viver profundamente a nossa expectativa, que é de andar com Deus. Querer algo com intensidade. Nós precisamos querer Jesus com todo o nosso coração, com todas as nossas forças. Nós precisamos colocar toda a nossa capacidade, a nossa força, para que a gente possa viver Jesus intensamente, buscar com profundidade, fazer de Jesus o nosso objetivo de vida. Jesus está voltando. Jesus está voltando. E como igreja, nós precisamos deixar os embaraços de lado. Precisamos deixar aquilo que não é prioridade, como eu disse ontem ali, entre as mulheres. Deixar de lado. Por quê? Porque nós nascemos de novo. Nós temos uma nova vida. E para viver essa nova vida, nós precisamos dizer não. Precisamos renunciar a tudo aquilo que nos afasta do Senhor. E tem coisas que às vezes não é pecado, mas elas roubam o nosso tempo. E é tempo de buscar ao Senhor. É tempo de arrependimento. É tempo de ter as nossas vestes lavadas, vestes brancas, para que a gente possa encontrar com o Senhor. Então, igreja amada, eu quero concluir desta forma. Você quer ser renovada? Você quer viver um novo tempo na sua vida? Você quer ter novas experiências com o Senhor? Renove a sua aliança nessa noite com o Senhor. E pastora Débora, por favor, renove a sua aliança com o Senhor. Coloque a sua vida no altar. Entregue as suas dificuldades, os seus problemas para o Senhor. Porque Jesus está aqui nesta noite. E Ele quer se revelar a você nesta noite. Ele quer suprir as suas necessidades. É noite de libertação. É noite de cura. É noite de nos aproximarmos do Senhor. É noite de experimentarmos o novo do Senhor. Fique de pé nessa hora. Em nome de Jesus.